Boa noite, meu nome é Cíntia. Eu vou estar apresentando, junto aos colegas Ellen, Henrique, Luana, Lucas e Mariana, o tema ressonância magnética nuclear de carbono e hidrogênio. O estudo da química orgânica nos permite analisar a estrutura molecular e observar de que forma acontece o funcionamento dessas moléculas nas reações. Sobre ressonância magnética nuclear, nós trouxemos aqui uma imagem para que possa ser observado como acontece a ressonância magnética de hidrogênio. Na imagem aí da esquerda, nós temos o 2,2 de metil 1-propanolol e na imagem da direita nós temos o 2-metil 2-metoxipropano. Observa-se que na primeira imagem nós temos 3 hidrogênios diferentes, 3 tipos de hidrogênios. E isso nos permite entender que ele dá origem a 3 sinais. Já na segunda imagem, nós temos apenas 2 tipos, nos permitindo a origem a dois tipos de sinais. Sobre contexto histórico, as primeiras publicações acerca desse assunto surgiram por cientistas americanos independentes, que foi o Felix Bloch e colaboradores, da Universidade Stanford, Edvard Purcell e colaboradores, da Universidade Harvard. Em 1952, foi recebido o Prêmio Nobel de Física. Em 1967, a primeira aplicação biológica aconteceu por Jasper Johns. Em 73, Paulo Lanterbu modificou os espectrômetros para fornecer sinais espaciais codificados através da variação linear do campo magnético e assim obteve as primeiras imagens de um objeto não homogêneo. Em 75, Richard Ernest propôs o exame de ressonância magnética utilizando a codificação em fase e frequência e a transformação de Fourier. Em 1977, Raymond Damadian apresentou a ressonância magnética chamada ressonância nuclear magnética com campo focado. Nós temos 2 tipos de ressonância magnética: a ressonância magnética nuclear, conhecida pela sigla RMN, e a ressonância magnética de imagem, IRM, sendo esta utilizada na medicina. A ressonância magnética nuclear é um método que permite identificar a estrutura de uma molécula orgânica e pode também ser usado para gerar imagens dos órgãos completos de organismo por uma variação conhecida como ressonância magnética de imagem, que é a IRM. Assim como a espectroscopia de RNM tornou-se uma das ferramentas mais poderosas de um químico orgânico, a IRM tornou-se uma das técnicas mais poderosas no âmbito da medicina. E define-se espectroscopia como o estudo da interação da energia com a matéria. Já a espectroscopia em ressonância magnética nuclear é o estudo sobre a absorção da energia por moléculas que foram colocadas em um forte campo magnético. E acontece da seguinte forma: os núcleos de determinados elementos, incluindo núcleos de prótons e carbonos, eles se comportam como se fossem ímãs girando ao redor de um eixo. Quando um composto contendo prótons ou núcleos de carbono é colocado em um campo magnético muito forte e simultaneamente é atraído com energia eletromagnética na frequência apropriada, os núcleos deste composto absorvem energia através de um processo conhecido como ressonância magnética, sendo que a absorção de energia ela é quantizada. Espectro de ressonância magnética nuclear é um gráfico que mostra
as frequências características de absorção de energia e suas intensidades para uma amostra em um campo magnético. Esta imagem é retirada lá do livro Solomon de 2012, mostra para a gente um exemplo de espectro de ressonância magnética, em que as expansões dos sinais são mostradas em gráficos inseridos no espectro. Então, vamos continuar a apresentação falando sobre os fundamentos da ressonância magnética nuclear, onde ela é observada quando certos núcleos atômicos, por exemplo, os isótopos de hidrogênio, carbono e flúor, que possuem momento angular ou spin, que são representados pela letra L, são diferentes de zero, e assim são submetidos a um campo magnético estático, denominado de B0, e um campo magnético oscilante, denominado de B1. Temos essa representação na figura aí abaixo, onde demonstra uma equação entre razão e entre velocidade, onde o y se identifica como razão magnetogírica e o m0 significa a velocidade angular de precessão. Na figura B1, tem-se um modelo vetorial dos momentos magnéticos individuais de núcleos com o spin como hidrogênio, precessionando em torno do eixo Z, que é uma direção do campo magnético B0, devido à distribuição aleatória de um número grande de movimentos magnéticos individuais. A resultante no plano x, y é nula. Entretanto, devido à diferença de energia entre os níveis, há sempre um excesso de população alinhada a favor de B0, o que torna o componente no eixo mais E não nula. Neste caso, na ilustração da figura 1C, o vetor resultante do somatório dos vetores individuais dos movimentos magnéticos em relação ao eixo Z+, é chamado de magnetização resultante, ou M0. Para a obtenção do sinal da ressonância magnética nuclear, é necessário deslocar a magnetização resultante para o plano XY. Para isso, usa-se um campo magnético oscilante denominado de B1, na frequência de Larmor e perpendicular a B0. Nos espectrômetros modernos, a B1 é aplicado na forma de um pulso. O pulso faz com que a magnetização de M0, que estava originalmente na direção do campo magnético B0, gire em um ângulo proporcional à duração do pulso, à intensidade do campo B e a Y. O pulso leva a uma magnetização no plano de XY, originando as componentes MX e MY, conforme na figura abaixo. O FID, como foi citado anteriormente, passa por dois processos de relaxação distintos. A relaxação longitudinal, que é T1, que está envolvida ao redor da magnetização ao equilíbrio térmico, e a relaxação transversal, que é denominada por T2, que está relacionada com o desaparecimento do sinal no plano X e Y. Esses tempos de relaxação interferem diretamente na quantificação da técnica, largura da linha, decaimento do FID e entre outras variáveis. Então, vamos dar continuidade e vamos falar agora sobre os equipamentos. O primeiro equipamento de ressonância magnética nuclear, que foi um dos primeiros que chegou no Brasil, foi em 1975, onde era um equipamento de 1,4 Tesla, que equivale a 60 MHz, para a frequência de hidrogênio, que era da marca Hitachi Perquin Elm, e o modelo era R22A. Ele tinha ímã permanente e ondas contínuas. Somente era possível realizar experimentos da ressonância magnética nuclear de hidrogênio para substâncias solúveis em tetracloreto de carbono, uma vez que não se usava solventes deuterados. Em 1985, houve um aprimoramento
do equipamento, onde ele passa a ser 1,87 Tesla, que equivale a 80 MHz para a frequência do hidrogênio, marca Varian, do modelo FT80A. Ele já tem um eletroímã e é transformada em Fourier. Portanto, era possível obter espectros de outros núcleos, dessa vez. Não só o hidrogênio, também agora podemos obter núcleos do carbono. E vale ressaltar também que introduz o uso de solventes deuterados para a dissolução das amostras para ajuste da homogeneidade do campo magnético local. Em 1993, teve um melhoramento do aparelho, e esse melhoramento do aparelho ele passa a ser a 9,4 Tesla, que equivale a 400 MHz para a frequência do hidrogênio, é da marca Bucker, do modelo DRX400. Usava-se também um sistema operacional baseado na linguagem de Unix. Nessas duas imagens, aqui tem a comparação, uma de 1996, que é da esquerda o equipamento antigo, que era 4,7 Tesla, e o da direita é o de 9,4 Tesla, onde podemos observar que os dois são da marca Bucker, porém o de 4,7 Tesla é dos modelos DRX200 e o de 9,4 já é um modelo mais novo, que é da Nonobuy. Como podemos ver nessa última imagem, observa-se que a ressonância magnética nuclear vinha sempre em uma crescente, né, de aprimorações e na implantação também de técnicas modernas e também com novos aparelhos. No ano de 2010, a gente pode observar que teve um novo equipamento de 14,1 Tesla da marca Bucker, do modelo Advance 3, e onde esse aparelho também já tinha uma sonda criogênica. Vale ressaltar também que os resultados gerados correspondem a gráficos de linhas, os espectros, informativos sobre a estrutura e a interação química de substâncias analisadas. A espectroscopia, por ressonância magnética nuclear, é uma técnica muito versátil de análise e quantificações de compostos orgânicos, conforme já vamos falar durante o trabalho, aplicado especialmente para fins de determinação de estrutura molecular de compostos naturais e sintéticos, além da síntese de plantas, alimentos, biomoléculas e compostos orgânicos metálicos, dentre outros. É uma importante técnica interdisciplinar entre várias disciplinas, na química, na farmácia, na bioquímica, na biologia e nas ciências materiais, e entre outras. Um pouco dos métodos de análise, a espectroscopia sonda a estrutura nas proximidades de cada núcleo, principalmente núcleo de oxigênio e de carbono, fornecendo também informações muito detalhadas sobre a conectividade dos átomos em relação à molécula. E para fazer uma leitura melhor dos dados, né, trouxe uma tabela, e aqui embaixo os dados como funciona essa tabela. Essa linha superior ela é uma escala de energia que aumenta da direita para a esquerda. A linha abaixo ela contém os números de ondas correspondentes à linha superior, de centímetros, em centímetros no caso, né, recipientes da linha superior. O tipo de radiação associado com os principais de espectroscopia e transição induzida são mostrados no meio, essa linha no meio aí, colorido. E por último temos a escala de comprimento de onda, que é na parte inferior. A espectroscopia da ressonância magnética nuclear ela requer uma radiação com energia de baixa frequência. Como mostrado na imagem aí, ó, a intensidade do campo magnético tem que ser proporcional à frequência da ressonância, para que haja uma equivalência. Então, vamos falar agora sobre interpretação de dados. A radiação eletromagnética pode ser descrita em forma de ondas. Uma onda é definida por seu comprimento de onda, ou pela sua frequência. A frequência é dada em ciclos por segundo, ou chamado também de hertz. A espectroscopia funciona porque as moléculas absorvem radiação eletromagnética em pacotes discretos de energia, que dá essa característica de ondas. Sobre a energia absorvida, o que provoca o movimento mecânico ou eletrônico da molécula pode ser chamado de excitação. Este movimento também é quantizado,
E como a molécula pode sofrer vários tipos diferentes de excitação, cada tipo de movimento tem a sua energia distinta. Por exemplo, a imagem ao lado. Quando ocorre a absorção da energia, a radiação incidente ela tem a frequência exata, de modo que a energia se iguala à diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado de uma molécula. A espectroscopia é um procedimento que permite acompanhar essas absorções com a ajuda de um instrumento chamado de espectrômetros. Na ausência de absorção, a varredura da radiação aparece como uma linha reta, a linha base, sempre que a amostra absorve radiação eletromagnética, porém, sua intensidade no detector ele se altera e registra como um pico, ou um desvio da linha base. O desenho resultante é chamado de espectro da amostra. Boa noite, me chamo Ellen e vou falar um pouco sobre o controle de qualidade. Para a realização de controle de qualidade, podemos estar utilizando os dispositivos comerciais e dispositivos do próprio fabricante do equipamento. Eu coloquei aqui duas figuras com dispositivos que são utilizados. Na figura A, temos o dispositivo de resolução 3D e fatia. Esse dispositivo é utilizado para testar a exatidão da espessura de corte, a exatidão também do posicionamento e espaçamento do corte e resolução espacial de alto contraste. Já na figura B, temos um dispositivo de uniformidade e linearidade. Esse dispositivo é utilizado para testar a uniformidade da imagem, distorção geométrica e linearidade espacial e análises de artefatos na imagem. Além dos dois dispositivos que eu citei anteriormente, eu coloquei aqui uma tabela com outros dispositivos e seus respectivos testes em que pode ser utilizado. Aí temos aqui RSR de crânio e corpo, esfera de 100 mm, cilindro de desacoplamento, arranjo pélvico, arranjo cervical, torácico e lombar, punho e espectroscopia de ressonância magnética. A maior parte desses dispositivos são utilizados para verificar a razão, sinal e ruído, uniformidade, frequência central, ganho de transmissão, checagem das bobinas de radiofrequência, interferência de radiofrequência entre os cortes e também para verificação de espectroscopia. Através dos dispositivos de controle de qualidade, são realizados vários tipos de teste. Eu coloquei aqui 15 exemplos, que são eles: teste de observação física, verificação da blindagem de radiofrequência, consumo de criogênio e taxa de evaporação, homogeneidade do campo magnético principal, exatidão da espessura de corte, exatidão do posicionamento e do espaçamento de corte, resolução parcial do alto contraste, tem também a uniformidade da imagem, linearidade espacial ou distorção geométrica, análise de artefatos na imagem, estabilidade do campo magnético de frequência central, ganho de transmissão ou atenuação, checagem das bobinas de radiofrequência, interferência de radiofrequência entre os cortes e também verificação da espectroscopia. Todos esses testes citados têm o objetivo de verificar e, através disso, solucionar e prevenir problemas que podem afetar o equipamento, como também o ambiente onde se encontra o dispositivo e os pacientes que fazem uso e também os funcionários. Sobre o uso da técnica no âmbito farmacêutico, se dá porque muitos núcleos sofrem ressonância magnética, e esse conjunto sensíveis à ressonância magnética é importante na química orgânica, bem como outros núcleos também que não possuem atividade sobre a ressonância magnética. Em geral,
Os núcleos que possuem o número ímpares de hidrogênio ou o número ímpares de nêutrons têm um comportamento magnético. Por outro lado, quando o número de hidrogênios e o número de nêutrons são pares, o núcleo ele não possui atividade magnética. Sobre a espectroscopia de ressonância magnética em alta resolução, ela pode diferenciar núcleos do mesmo elemento. Ela pode distinguir átomos de hidrogênio, de carbonos em ambientes estruturalmente diferentes. Ela é uma ferramenta muito útil para a elucidação de estruturas. O químico orgânico usa a espectroscopia de ressonância magnética mais frequentemente do que qualquer outra técnica espectroscópica. Desculpa. Sobre o deslocamento químico, depende da densidade dos elétrons em torno do hidrogênio. A densidade é, por sua vez, controlada por ambientes estrutural do núcleo observado. Portanto, os deslocamentos químicos dos hidrogênios em uma molécula na ressonância magnética são pistas importantes para a determinação da sua estrutura molecular. Boa tarde, meu nome é Mariana Machado e eu estou no 4º semestre do curso de graduação em farmácia na Faculdade UNEF. E eu vou falar algumas curiosidades sobre a ressonância magnética. A ressonância magnética ela já vem sendo utilizada na área agrícola há mais de 50 anos. A primeira revolução industrial se desenvolveu por uma máquina a vapor, a segunda veio com as linhas de montagem e a terceira com robótica e automoção. A ressonância magnética nuclear ela é utilizada para medir o teor de gordura sólida, teor de óleo e umidade em grãos. Ela também é utilizada, já está presente no setor citrícola, sendo utilizada no controle dos processos de extração, filtração de suco de laranja. E também se destaca o uso da ressonância magnética nuclear de baixo campo na ciência do solo. Concluímos que, a partir da utilização da espectroscopia de ressonância magnética nuclear na química orgânica, os físicos e químicos se dedicaram ao estudo para aplicação da técnica no diagnóstico médico, já que, no organismo, os hidrogênios da água, que estão ligados à superfície das moléculas biológicas, relaxam mais rapidamente do que os do fluido livre, possibilitando o diagnóstico de doenças como o câncer, por exemplo, e, consequentemente, garantir o início do tratamento. O farmacêutico está habilitado para auxiliar nas pesquisas em decorrência do estudo das moléculas orgânicas. As referências que nós utilizamos, nós agradecemos a atenção.